Olha aí, galera, dando continuidade à nossa ideia então de síntese proteica, eu estou aqui para nós falarmos de algumas doenças dessas que são causadas pela alteração de um aminoácido na proteína. O primeiro caso é a anemia falciforme. A anemia falciforme é causada pela deformação da hemoglobina, que tem o seu aminoácido glutamato substituído por um outro aminoácido chamado valina. E por causa disso, a hemoglobina fica toda deformada e ela toda deformada vai fazer com que o glóbulo vermelho fique todo deformado. E uma vez que o glóbulo vermelho fique todo deformado, isso vai gerar com que ele fique na forma de meia lua, de foice. E eles vão se encaixando, se encaixando, se encaixando, e à medida que eles se encaixam, eles não transportam o oxigênio. Sem o transporte de oxigênio não há produção de energia, e daí o termo anemia, e falciforme porque eles ficam na forma de foice. Então, anemia falciforme é uma doença genética, você nasce assim, tá? E vai morrer assim. Isso aí não tem nada que se possa fazer. Outra coisa importante que vale a pena a gente comentar com relação a essa doença é que pessoas que fazem tratamento de anemia falciforme vão fazer tratamento de anemia falciforme a vida toda, tá? É um acompanhamento para a vida toda. Outro exemplo bem interessante também é uma doença chamada fenilcetonúria ou PKU. A PKU acontece a deformação de uma proteína chamada fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que deveria converter fenilalanina em tirosina, mas ela não funciona. A criança nasce normal porque ela recebe tirosina da mãe, mas depois que ela nasceu, ela não dá conta de converter fenilalanina em tirosina. E em função dessa impossibilidade de converter fenilalanina em tirosina, ela acaba por ter algumas deficiências, porque a tirosina é responsável tanto pela pigmentação da pele, como pela formação do sistema nervoso central. Então isso vai gerar demência na criança. É uma doença extremamente grave, ela é mais rara, tá na nossa região, por exemplo, do Centro-Oeste, estado de Goiás, nós temos um caso, e um caso que foi tratado desde o início, porque pode ser detectado um teste do pezinho, tanto que é uma menina que tem 20 e poucos anos, tem uma vida normal, mas faz tratamento desde bebê. E o tratamento é reduzir a fenilalanina na dieta dessa pessoa e essa pessoa vai tomar tirosina a vida toda. Já que ela não consegue converter fenilalanina em tirosina, reduz a fenilalanina dela e aumenta a quantidade de tirosina para ela. Isso é o tratamento que ela tem que fazer. Um outro exemplo que é legal a gente relembrar também é lá da doença da vaca louca, a encefalopatia espongiforme. Encefalopatia porque é uma doença do encéfalo, espongiforme porque deixava o cérebro do gado cheio de furinhos na forma de esponja. Isso é causado por causa de uma proteína deformada, tá? A proteína é a PSC. Só que a proteína PSC, se ela ficar deformada, ela vira a proteína PSCSR. E essa proteína PSCSR ganha o nome de prion. Escreve prion, mas a pronúncia correta é prion. E o prion, ele é a proteína que causa, em vez de proteger os neurônios, que seria a função dele, tá? Proteger a cauda dos neurônios, acaba causando a degeneração da cauda dos neurônios e matando a célula ao invés de deixá-la íntegra, que seria essa a função. Então, o interessante é porque a mesma proteína que mantém a integridade da célula acaba matando ela por estar deformada. E é isso que causa a encefalopatia espongiforme. Professor, existe uma versão dela para os seres humanos? Existe sim. A doença de Creutzfeldt-Jakob é a mesma versão da doença, só que para seres humanos, ok? Em países da Nova Guiné, ela é chamada de curu e é muito cultural, porque
nas tribos que mantêm as tradições mais culturais, mais tribais, mais arraigadas, eles têm o hábito muito interessante de quando morre um familiar, eles fazem uma sopa do cérebro e todo mundo toma. Aí todo mundo, se ele morreu de doença de Creutzfeldt-Jakob, né, todo mundo acaba tendo doença de Creutzfeldt-Jakob porque acaba em gênero prion, que causa degeneração do sistema nervoso central, entende? Então, sempre a alteração de um aminoácido vai causar alteração de uma proteína. E aí, claro, nós não poderíamos deixar de fora, eu falei em aula e é muito interessante a gente falar agora, a alteração de um aminoácido na proteína S, na proteína spike, que faz parte da coroa de espículas, né? Que rodeia o vírus do COVID-SARS-19, daí o nome corona, porque é uma coroa de espículas que rodeia ele. Uma das proteínas delas, que é a spike, é a proteína responsável pela acoplagem no receptor da membrana das células respiratórias, chamada ACE2, ela foi alterada. Um dos aminoácidos foi alterado. Quando eu digo foi alterado naturalmente. E se tornou muito mais eficiente na nova versão do que na versão anterior. E por causa disso, o nível de contágio, a possibilidade, a capacidade de contágio é muito maior. Bacana? Então, beleza? Vocês ficam com isso aí. Até a próxima aula. A gente se fala mais da continuidade da síntese proteica.